Vamos ver agora a carta à igreja de Pérgamo. Versículo 12 diz: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. A terceira época é representada por Pérgamo, que era a Era dos Compromissos. Cobre o período que se estende do século IV até a primeira parte do século VI. A residência do governador romano ficava justamente nesta cidade, em Pérgamo. A origem do seu nome vem de uma espécie de material de escrita, feito com pele cuidadosamente tratada, que era chamada de pergaminho. Vamos ver o significado e a importância do nome Pérgamo. O seu nome significa altura ou elevação. A parte mais alta das antigas cidades gregas, que era onde ficavam os santuários, era chamada de cidadela ou acrópole. E esta cidade ficava numa elevação de cerca de 300 metros de altura e foi construída pelos gregos eólios, que é uma tribo, cerca do ano de 1150 a.C. Esta elevação era uma defesa natural e assim a cidade era considerada invencível. E os reis, por esse motivo, depositavam os seus tesouros ali para segurança. Era uma cidade real. Os procônsulos que reinaram ali foram investidos com um símbolo de autoridade representado numa grande espada de 2 gumes, de 2 fios, de 2 cortes. É por esse motivo que Jesus se apresenta a esta igreja como aquele que tem a espada de 2 gumes. Mais uma vez, Jesus usa uma linguagem familiar à época. Os procônsulos foram investidos com este símbolo que representava vida ou morte para os prisioneiros que eram trazidos à corte. Essa é a entrada da cidade. A Suprema Corte da província também estava localizada aí. Pérgamo tinha uma das mais famosas bibliotecas do mundo. É dito que nesta biblioteca haviam 200 mil volumes. Ao lado da biblioteca estava o Santuário de Atena, a divindade que era associada à sabedoria. O Santuário de Atena incluía o prédio do templo e uma grande área sagrada que era contornada por colunas. O teatro de Pérgamo foi entalhado numa encosta escarpada da Acrópole, da parte alta da cidade, acima do vale. Tinha 80 fileiras de assentos e podia acomodar 10 mil pessoas. O verso 13 diz: Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O texto aí fala sobre o trono de Satanás. Pérgamo era uma cidade de templos. Era a sede da religião de Satanás. E para esta igreja, Cristo diz: Conheço o lugar onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Na igreja de Esmirna tinha um grupo dentro da igreja, que era chamado de Sinagoga de Satanás. Já na igreja de Pérgamo, se começa a falar que o trono de Satanás está no seio da igreja. Mas, apesar disso, ainda não se havia negado a fé, como diz o texto. Antipas foi um mártir e ele, como diz o texto aí, foi morto entre eles mesmos. Ou seja, haviam inimigos ali infiltrados no seio da igreja. O templo de Zeus foi o mais importante de todos. As escadas do altar, colunas e os lados esculpidos tinham 12 metros de altura. Hoje, somente os degraus ao redor da base do altar podem ser vistos. Esta é a rua sagrada. O templo de Zeus foi dedicado ao deus da cura, ou deus serpente, que se chamava Esculápio, localizado no subúrbio de Pérgamo, próximo a essa rua. Esse caminho vai da cidade ao santuário. No santuário de Esculápio havia uma serpente viva que era ali guardada e também cultuada. Foram encontradas em Pérgamo moedas onde havia um retrato de uma serpente enrolada em um poste. Essa serpente em torno de um poste era emblema de uma famosa escola de medicina localizada em Pérgamo. Isto então chegou até nós hoje como emblema da profissão médica. Havia um outro templo feito em homenagem ao imperador Augusto.
Mais tarde, eles dedicaram um templo para o culto do imperador Trajano e outro ao imperador Severo. Como Satanás não pôde destruir a igreja com as perseguições, então ele procurou corrompê-la ao colocá-la em compromissos com o Estado e introduziu na igreja pagãos que conservavam parte de suas ideias. Pérgamo tornou-se o centro da adoração do sol para os babilônicos. Pérgamo, em grego, quer dizer casamento. Durante o período de Pérgamo, a igreja foi exaltada à realeza através da união ou do casamento com o Estado. Então, como Satanás não conseguiu esmagar e destruir o cristianismo com a perseguição, ele mudou sua tática e tentou arruiná-la a partir do seu interior, através, então, da união com o mundo e com o Estado. Assim como fez Balaão, ele corrompeu a igreja através de uma aliança com o mundo. Na pessoa de Constantino, a igreja subiu ao trono dos Césares e reinou como uma rainha. No livro de Gênesis, nós lemos sobre a história do dilúvio. Depois, os habitantes da terra queriam saber o que causou o dilúvio e temiam que houvesse outro dilúvio, apesar de Deus ter garantido a Noé e a sua família que o mundo jamais seria outra vez destruído por um dilúvio. Mas os cientistas e filósofos religiosos da época não ficaram satisfeitos com a promessa divina. Eles decidiram então construir uma torre tão alta que permitisse a eles descobrir a causa natural do dilúvio, garantindo-se que nada semelhante aconteceria outra vez. Todo esse movimento era apóstata e teve por base a incredulidade na promessa de Deus. O culto místico de Babilônia surgiu a partir daí. Quando os persas derrotaram Babilônia, deram liberdade aos habitantes babilônicos, mas os sacerdotes babilônicos promoveram uma rebelião e foram expulsos da cidade. Esses sacerdotes fixaram então seu colégio central em Pérgamo, onde, independentes do controle do Estado, promoviam os ritos de sua religião. Posteriormente, a sede do sistema satânico foi transferido para Roma. Por causa da influência pagã, o cristianismo mudou tanto que se tornou um paganismo batizado, como é citado em Gálatas, no capítulo 2, versículo 4. Essa contrafação religiosa progrediu sobre a afirmação de que representava uma ponte entre o céu e a terra. O monarca reinante, então, tornou-se cabeça do sistema. E ele tinha muitos títulos. Um deles era Pontífice Máximo. E isto é muito significativo. Pontífice significa fazedor de pontes. Pérgamo foi por algum tempo a sede deste misterioso culto, mas quando o rei de Pérgamo cedeu o seu reino aos romanos, este culto foi transferido para Roma. Foi natural que a deificação dos imperadores começasse nessa cidade. Uma rua pavimentada cortava a parte de baixo da Acrópole, onde estava um ginásio com um pátio bem largo, que era usado para exercícios como salto, luta e levantamento de peso. O ginásio era contornado por calçadas e tinha prédios de banho nas proximidades. Atena era a divindade patrona de Pérgamo. Era considerada a protetora da cidade. A biblioteca ficava próxima a seu santuário, mostrando a proximidade e conexão com a cultura. E no verso 13 que nós lemos, está também o elogio a essa igreja. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Apesar de Pérgamo ser o centro da religião do Estado e do próprio trono de Satanás, como disse o texto, Deus tinha um povo fiel ali. E esse grupo permaneceu fiel até mesmo quando um membro foi martirizado. Antipas é mencionado como sendo martirizado nesta cidade. Dizem que ele foi queimado lentamente no ventre de um bezerro de latão que foi aquecido até ficar em brasa. Nos versos 14 e 15 vemos a reprovação a essa igreja. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Olhem a progressão.
No período de Éfeso, a igreja odiava a doutrina dos nicolaítas. Porém, nesse período aqui, se aceitavam as obras dos nicolaítas, ou seja, houve um declínio na espiritualidade da igreja. Essa igreja tinha um grande problema. Ela tolerava o ensino de falsas doutrinas que encorajavam a idolatria e a imoralidade. O texto diz ensinos de Balaão. Balaão aceitou o suborno oferecido por Balaque, que era o rei dos Moabitas, e levou Israel ao pecado e ao vício através de um plano sutil. Deus efetuou um milagre para evitar que Balaão amaldiçoasse Israel. Mas Balaão estava tão determinado a ficar com o suborno que aconselhou Balaque a que convidasse o povo de Israel para uma festa pagã com mulheres e vinho. Ele causou o pecado de Israel. Essa história nós encontramos no livro de Números, no capítulo 22. A doutrina dos nicolaítas é aí, então, comparada ao engano de Balaão. O conselho para esta igreja nós vemos no verso 16. Arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O conselho de Cristo a esta fase da igreja é que se arrependa. Jesus diz vir aqueles que não se arrependerem e pelejar contra eles com a espada da sua boca, ou seja, com a sua palavra. A palavra de Deus tem a verdade. A palavra de Deus também tem poder. Na criação do mundo, ele disse, faça-se a luz, e a luz se fez. A palavra de Deus tem poder. E ele diz aí que aqueles que não se arrependerem, ele irá pelejar contra esses com a espada da sua boca, com o poder da sua palavra. A promessa para esta fase da igreja, aos vencedores, encontramos no verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aí fala do maná. Enquanto o povo de Israel estava no deserto, eles se alimentaram do maná durante 40 anos. Mas a partir do dia que eles comeram milho em Canaã, aí o suprimento de maná secou. Um vaso com maná dentro era colocado na sagrada arca, no santuário erigido por Moisés, por ordem de Deus. Como podemos ver em Hebreus, no capítulo 9, versículos 3 e 4. Esse maná que era guardado neste vaso no santuário era conhecido como o maná escondido e representava a Jesus, que é o verdadeiro maná, e também sua santa palavra, a Bíblia, como podemos ver em João, no capítulo 6, versículos 26 a 63. Somente quando nos alimentamos dele, o pão vivo, e de sua palavra, podemos crescer à sua semelhança, como podemos ler em Jeremias, no capítulo 15, versículo 16. Assim como o antigo povo de Deus tinha que colher o maná fresco toda manhã, senão o sol vinha e o derretia, cuidemos nós de tomar nossa porção toda manhã, antes dos deveres do dia começarem, através da palavra de Deus. É prometido também ao vencedor uma pedra branca. Isso também era significativo. Quando qualquer pessoa entre os gregos era acusada de crimes contra o Estado e era julgada pelos cidadãos, eles votavam por absolvição com uma pedra branca e por condenação com uma pedra preta. Também quando o escravo era liberto, recebia uma pedra branca, com seu nome escrito nela. Às vezes esse nome era até um nome novo. Essas pedras eram um emblema de amizade e concediam ao portador privilégios especiais. Quando Jacó encontrou o Senhor, ele recebeu um novo nome. Ele passou a se chamar Israel. Abrão também teve o seu nome mudado para Abraão. Saulo, quando teve encontro com Jesus, recebeu o nome de Paulo. Isso aí representava como que para significar, és uma nova pessoa, és um novo homem. Paulo exprime essa ideia dizendo que quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa mensagem é endereçada aos que seriam vencedores. Receberá um novo nome. Se um gladiador conseguisse 15 vitórias em combate, era dado a ele também uma pedra branca, que era símbolo de liberdade e honra.
Cristo, o único juiz de seu povo, ao prometer dar aos vencedores uma pedra branca, está lhes dando a certeza da vitória dos grilhões do pecado.